O protestantismo é um dos principais ramos do cristianismo. Este movimento iniciou-se na Europa Central no início do século XV como reação contra as doutrinas e práticas do catolicismo romano medieval. Os protestantes também são conhecidos pelo nome de evangélicos. Para os protestantes, a salvação é dada através da graça e bondade de Deus, na qual cada pessoa pode se relacionar diretamente com seu Criador, sem necessidade de um intermediário, diferentemente da fé católica, a qual diz que o único método de se obter a salvação é através de sacramentos e rituais para a purificação da alma, feitos através de pessoas santificadas. Os protestantes defendem a crença de que a única autoridade a ser seguida é a palavra de Deus, presente na Bíblia Sagrada. Desta forma, através da ação do Espírito Santo, os cristãos, ao lerem a Bíblia, têm uma maior harmonia com Deus. Por esse motivo, a partir da Reforma Protestante, a Bíblia foi traduzida para diversas línguas e distribuída sem restrições para as pessoas. O protestantismo pode ser subdividido em ramos como luteranismo, calvinismo, anglicanismo e etc. Atualmente, costuma-se classificar as igrejas protestantes em pentecostais e neopentecostais. O ponto central da igreja evangélica protestante, e falo pela igreja evangélica de confissão luterana no Brasil, é o evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, veio ao mundo e morreu em lugar dos pecadores. Ele deu ordens a seus discípulos para que fossem pelo mundo inteiro, ensinando os ensinamentos de Jesus, fazendo discípulos, batizando-os em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e ensinando esses discípulos a proceder conforme Jesus ensinou. Esse é o fundamento da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Deve ser o fundamento, o centro de toda a igreja que se diz evangélica, justamente pela definição da palavra evangélico, que vem de evangelho, boa notícia, palavra de Jesus. Os cultos evangélicos na Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil são conduzidos com ordem. Temos um padrão de procedimento ao início de cada culto, em que as pessoas são acolhidas, são recebidas. Nós começamos invocando a presença de Jesus, do Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Temos um momento de confissão de pecados e absolvição. Temos um momento também de interceder pelo mundo, um mundo que sofre e é um mundo marcado pelo pecado. Nós temos um segundo momento no nosso culto, que é o momento da palavra. Nós lemos e ouvimos palavras da Bíblia e as interpretamos naquilo que chamamos de momento da pregação da palavra. Confessamos a fé da igreja com as palavras do credo apostólico. Depois temos um momento, sim, de sacramentos, o sacramento da Santa Ceia. E ao final do culto nós temos um momento de despedidas, orações finais e bênção. O intercessor único que as igrejas evangélicas têm para pedir a Deus bênçãos e ajuda e auxílio e também render graças a Ele é a pessoa de Jesus Cristo, verdadeiro Filho de Deus, homem que se fez Deus, aliás, que se fez homem em Jesus. A Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil tem uma herança que é ser uma igreja ecumênica. Ou seja, esta igreja entende que outras igrejas cristãs também são igreja de Cristo. Por isso nós procuramos nos relacionar com essas igrejas todas. Com a Igreja Católica Apostólica Romana, nós também entendemos que é mandado de Jesus relacionarmos-nos com esta igreja também. É por essa razão que a Igreja Evangélica de Confissão Luterana não preserva, não nutre, não procura conflitos com a Igreja Católica. Pelo contrário, procura deixá-los para trás. Procura antes o relacionamento, o diálogo, o trabalho conjunto, lutando pela paz, pela promoção da dignidade da vida humana na nossa sociedade brasileira e mundial. É assim que a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil participa junto com a CNBB do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs e assim também do Conselho Latino-Americano de Igrejas. Portanto, nós não preservamos, não nutrimos qualquer conflito ainda nesses dias com a Igreja Católica Apostólica Romana.
Eu acho compreensível que em alguns momentos da história o protestantismo seja mal visto pela sociedade brasileira, especialmente quando alguns que se dizem evangélicos ou protestantes dão mau testemunho. E é bem verdade que há uma certa abundância de maus testemunhos por parte de cristãos de toda e qualquer denominação no Brasil e no mundo. Nós poderíamos nominar alguns maus exemplos de alguns que se dizem evangélicos ou protestantes. Há também alguns escândalos na própria Igreja Católica. É fato que a sociedade, em alguns momentos, tem uma visão ruim ou negativa do protestantismo. Mas é também fato que, em alguns momentos, a própria imagem do protestantismo ou dos evangélicos é uma imagem deturpada, porque os evangélicos têm uma grande pluralidade nesse nosso país. Eles são muito diferentes entre si. Alguns procuram andar juntos, trabalhar juntos e valorizar as suas similaridades. Outros já preferem valorizar os seus próprios detalhes, as suas próprias características. Eu entendo que a sociedade pode ter uma visão negativa, mas quero esperar que a sociedade possa ter cada vez melhor visão e entendimento dos evangélicos a partir dos melhores testemunhos que nós esperamos que toda a igreja brasileira possa dar. Fé, para mim, traduz-se principalmente por confiança. Confiança tal em que eu posso colocar todas as coisas que dizem respeito à minha vida e à minha existência nas mãos de Deus. Esse Deus que eu tenho conhecido porque tem se revelado a mim através da pessoa de Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre. Eu posso confiar nele, porque ele tem se mostrado fiel em todas as situações, em toda a história da humanidade. Por isso, toda a minha preocupação e ansiedade em relação aos dias vindouros, em relação à minha eternidade também, posso colocar nas mãos dele. Isso, para mim, é fé. O ponto central é Jesus Cristo. Então, o fundamento principal da igreja é a salvação em Jesus Cristo. E a fé em Jesus, adorar ao Senhor Jesus, a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Santíssima Trindade. Esse é o ponto central da igreja. Depende. Nós temos culto aos domingos, às quartas, às terças, depende do dia. O culto em si, ele tem a sua liturgia com os louvores, a pregação da palavra e o encerramento. E nós temos no domingo pela manhã a escola chamada Escola Bíblica Dominical, que é um aprendizado, são escolas mesmo, aulas mesmo da Bíblia, né, onde se estuda a Bíblia, e nós temos a Santa Ceia todos os domingos pela manhã. Bom, o nosso intercessor principal é Jesus, é o que está à direita de Deus Pai, né, que morreu, ressuscitou, e a Ele é que nós usamos como nosso intercessor principal. Bem, os conflitos que eu acho que pode existir é aqueles entre pessoas, não entre a própria igreja, porque a igreja, ela sabe qual é o seu papel, tanto a igreja evangélica quanto a igreja católica. E a única coisa que ainda fica algumas discussões, algumas coisas, é sobre a adoração, né, a Maria, mas que é uma coisa também que falta apenas o conhecimento do entendimento da igreja evangélica. A igreja evangélica não tem nada contra Virgem Maria, pelo contrário, nós a queremos muito bem, temos ela como a Santa Mulher de Deus, temos ela como uma mulher, como uma virgem, mas só não a adoramos como adoramos a Jesus. A mídia, às vezes, ainda guarda aquilo para poder, em algum momento, fazer alguma coisa contra. Mas aquilo não quer dizer que foi feito pelos evangélicos. Foi feito por uma determinada pessoa que nós não podemos jamais atribuir que foi feito pelos evangélicos. Porque jamais um evangélico
faria uma coisa como aquela, porque esse não é o papel do evangélico, esse não é o trabalho que nós ensinamos, né? Então, eu acho que foi alguma coisa que não foi bem feita realmente, nós não aprovamos aquilo, a igreja não aprova, mas a mídia até hoje usa aquilo ainda como um mal. Fé é crer naquilo que você não está vendo, que você acredita que vai acontecer. Fé é você crer que Jesus é o Filho de Deus, sendo que você não estava lá no dia que ele nasceu, né, no dia que ele morreu, no dia que ele ressuscitou, e você crê que ele é o Filho de Deus. Então é crer naquilo que você não está vendo e sabe que vem de Deus.